Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Verso 11. Lucas 7, verso 11. Os irmãos que acharam me confirmam com amém. Amém. Diz assim: poucos dias depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e era grande multidão que ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse: não chores. Chegando-se, tocou no caixão. Em outras traduções vai estar esquife. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém. O texto ora lido, meus irmãos, é bastante conhecido dos leitores, daqueles que apreciam e se deleitam na palavra de Deus. O texto lido se encontra dentre o Evangelho de Dr. Lucas. Lucas, todos nós sabemos que era doutor por profissão e historiador, assim também podemos dizer que ele é. Pois Lucas vai escrever este evangelho na qual carrega o seu nome. E também Lucas, como um bom historiador, ele vai escrever o único livro histórico da literatura neotestamentária, a saber, do Novo Testamento. Lucas vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos. E somente dentre os evangelhos, os 4 evangelhos, 3 evangelhos são sinóticos. E dentro desse sinoticismo, somente Lucas vai escrever ou vai narrar esse que vai ter como milagre o filho da viúva de Naim. Em nenhum dos outros evangelhos você vai encontrar este episódio. Somente Lucas é que vai trazer esta narrativa, esse acontecimento que a causara naqueles dias. Quando nós lemos Lucas capítulo 7, nós vamos ver e nos deparar que ele vai trazer algumas informações acerca do que estava acontecendo. Quando você lê Lucas capítulo 7, do verso 1 ao verso 10, vocês vão perceber que Lucas também vai trazer algo extraordinário sobre a cura do servo de um centurião. Mas logo depois disso, a Bíblia diz que no versículo 11, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Naim é uma cidade que fica aproximadamente cerca de 50 quilômetros ao sul-oeste de Cafarnaum. Cafarnaum é onde ele estava quando ele cura o servo do centurião. Cafarnaum também, todos nós sabemos que é o lugar da residência do próprio Jesus. E lá na cidade de Naim, que fica 50 quilômetros aproximadamente de Cafarnaum, era uma região bastante de difícil acesso, pois dentro da sua geografia vai dar aproximadamente cerca de 200 metros acima do nível do mar.
Era uma subida bastante difícil, que requeria bastante esforço daqueles que queriam se dirigir até aquela região. Mas Lucas nos deixa um relato que logo após ele sair de Cafarnaum, ele parte em direção a esta cidade, e antes de entrar na cidade, Jesus vai se deparar com um cortejo fúnebre. Uma família estava enlutada. É bem verdade que a epígrafe do texto vai dizer a ressurreição do filho de uma viúva. Esta senhora aqui já havia enfrentado o luto alguma vez, mas no momento em que ela está a sair aos portões da cidade, ela se encontra com o Nazareno. Permita-me nesta noite pregar subordinado ao seguinte tema: o encontro na morte e a vida. A morte é algo que acontece em nossas vidas após a queda do homem desobedecer ali ainda no Jardim do Éden. E todos nós sabemos que quando o homem desobedece a Deus ali no Éden, entra pelo menos 3 mortes neste planeta em que nós estamos a viver. A primeira morte é a morte espiritual, e a segunda morte é a morte física, essa que todos nós já passamos ou iremos de passar por alguns dias. Mas é interessante também que a desobediência do homem traz uma morte eterna, e essa morte só vai alcançar aqueles que não nasceram da água e do Espírito. Mas todos nós que fazemos parte de um povo escolhido, que celebramos a Deus, que confessamos o seu santo nome, vai ressuscitar uma vez para nunca mais morrer e assim reinar para sempre com o nosso Senhor. Mas quando nós lemos Lucas 7, o versículo 11, a Bíblia diz que o que acompanhavam Jesus ali eram 2 grupos. A Bíblia diz que Jesus foi para esta cidade de Naim, e os seus discípulos e uma numerosa multidão iam com ele. E aproximadamente 2 grupos são seguidores de Jesus. E todos nós sabemos que aqueles que seguem a Jesus, aqueles que procuram servir ao Mestre, são titulados ou rotulados como discípulos de Jesus. Todos nós estamos aqui na condição de discípulo, na condição de servo, na condição de quem obedece ao único e verdadeiro Deus. É interessante que em meio ao povo que acompanhava Jesus, vai estar uma grande multidão. E a primeira pergunta que ecoa em nosso coração é: de que lado você está? De que grupo você faz parte? Porque são discípulos de Jesus, ou que fazem parte de uma multidão. Os que fazem parte da multidão são aqueles que estão interessados naquilo que Jesus pode fazer. A multidão, na verdade aqui, são aquelas pessoas que estão interessadas não na pessoa ou no ser de Jesus, mas estão interessadas naquilo que ele pode dar em favor de cada um de nós. Mas é interessante que esse grupo aqui, meus irmãos, vai acompanhar também uma multidão que vem atrás desta senhora. E alguns ali, a Bíblia não faz menção, mas dentro da cultura judaica, era necessário entre as famílias mais pobres até ter algumas carpideiras para chorar, prantear durante o velório do ente querido. Era necessário sempre ter alguém que era pago para poder chorar próximo ao caixão daqueles que já foram mortos. Mas eu não vou me deter com as carpideiras aqui. Eu quero adiantar e dizer no versículo 12, que ao aproximar-se do portão da cidade, Jesus estava saindo do enterro,
do filho único de uma viúva, e uma grande multidão o seguia. O verso 12 nos diz que ao aproximar-se do portão da cidade, e havia algo interessante nos portões da cidade naqueles dias. Era lá nos portões da cidade aonde os anciãos se costumavam se reunir. Era lá nos portões da cidade, lá onde era tomada algumas decisões jurídicas e outros casos até. Era lá no portão da cidade, e era lá que os anciãos costumavam ficar e tomavam algumas decisões. E foi justamente nesse local, nesse ambiente, que quando Jesus vai chegando, o cortejo fúnebre ia saindo. Alguns historiadores vão dizer que o cemitério daquela cidade ficava fora da cidade. É por isso que o texto faz questão de dizer que ele ia saindo um cortejo fúnebre. Logo nos dá a entender, e há uma veracidade nisso, que ela iria enterrar o seu filho fora da cidade. Mas eu quero dizer para você que há um ditado popular que diz que Jesus tarda, mas não falha. Biblicamente falando, ele não tarda e nem falha. Ele chega na hora certa, no momento certo. Se Jesus estivesse se atrasado um pouco, quem sabe ele não conseguiria se deparar com essa situação de uma mãe em sofrimento por causa da perda de um filho. Jesus chega no momento certo, enquanto quem sabe a sociedade já tinha perdido tudo. Ele chega para restituir aquilo que a mulher perdeu. Se Jesus demora mais um pouco, essa mulher teria enterrado o seu filho. Talvez você esteja pensando que ele está demorando a esperar um pouco mais. A hora não é agora. Para nós que somos humanos, nós vivemos dentro de um tempo chamado Cronos, que é o nosso tempo. Mas para o tempo de Deus, em sua eternidade, ele não trabalha com o nosso tempo, com Cronos. Ele trabalha com Kairos, e Kairos é o tempo de Deus. É no momento dele, é na hora dele, no momento certo ele vai agir na tua vida. Não é o momento de se desesperar, não é o momento de parar na caminhada. Na hora certa ele vai chegar e vai trazer alegria novamente para dentro do teu lar. Aleluia. Fica tranquilo, que o Kairos de Deus está chegando na tua vida. O tempo dele vai se cumprir na tua vida, no momento certo e na hora certa, o socorro vai chegar. É comum se desesperarmos com as lutas da vida. É comum nos desesperarmos diante de algumas situações que não sabemos como resolver. É interessante que, dentre os outros milagres que Jesus vai fazer, todos aqueles iam até Jesus atrás de algum milagre. Mas se você for ler de uma maneira pensativa no que está acontecendo aqui, não é a mulher que se desespera quando vê a Jesus. O texto vai dizer é que Jesus se compadece dela. O verso 13 diz: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Glória a Deus. Jesus não perdeu você de vista. Glória a Jesus. Jesus não me perdeu de vista. Glória a Deus. Ele está a contemplar tudo aquilo que nós fazemos. Ele está a contemplar tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Não é necessário alguma vez se desesperarmos, não.
Acalma o teu coração que Ele tem visto a tua aflição. Acalma o teu coração que Ele tem visto o teu desespero dentro do teu quarto. Acalma o teu coração que Ele tem visto o teu desespero até mesmo no banheiro a tomar banho. Quantas lágrimas rolam no teu rosto quando você está a tomar banho. Quantas lágrimas rolam no seu rosto quando você fecha a porta do seu quarto. Ele estará a contemplar a tua vida. Ele está para contemplar a tua história. Espera mais um pouco na noite deste dia. O olhar de Deus está sobre você e Ele tem se compadecido como se compadeceu desta viúva. O socorro vai chegar. Glória a Deus. Glória. Lucas faz questão de dizer que Jesus se compadece dela, ou seja, da mãe do defunto, ou da mãe do jovem, ou da mãe do menino. Jesus se compadece por quê? Porque Ele é Deus. E é interessante que esta palavra compadecer no grego significa esplagmizomai, é o mesmo que tem um sentimento nas entranhas. É um sentimento mais profundo, é algo verdadeiramente que está no coração de Deus, é algo que Ele sente no íntimo do seu coração, ver aquela mulher sofrer. Mas é interessante que ele fica comovido, é um sentimento de dentro para fora, é um sentimento que Jesus tem por aqueles que estão desprovidos de amparo. Por quê? Porque aquela mulher já tinha perdido o seu esposo. Aquela mulher já tinha perdido o seu marido. Aquela mulher já tinha perdido a provisão primeira da sua casa. Agora a provisão de vez tinha acabado. Aquela mulher agora iria depender de governo para poder se alimentar. Porque dentro da cultura judaica, ela deveria sim procurar alguém para que pudesse ajudá-la com uma alimentação, com uma vestimenta, com um amparo. Mas agora aquela mulher está de frente para o seu fim. Ela olha, quem sabe, para o esquife ou caixão do seu filho e diz: está tudo acabado. É nesse momento, quando pensamos que está tudo acabado, é nesse momento quando pensamos que não tem mais jeito, é nesse momento quando pensamos que tudo agora vai desabar em nossa vida, que Jesus, Ele se comove de uma íntima compaixão e não vai te desamparar. Talvez na noite deste dia, como foi dito aqui, você não tenha recebido uma ligação do seu filho ou uma mensagem via WhatsApp, mas o Deus que se comoveu com essa mulher, Ele está com você nesta peleja, Ele está com você nesta luta. Não é momento de parar a caminhada. Alegra o teu coração que o momento está chegando na tua vida. Glória a Deus. Existem percas em nossas vidas que somente o amor de Jesus preenche o vazio que há em nossas almas. Glória a Deus. Existem percas irreparáveis em nossas vidas que somente Ele preenche o vazio ou a lacuna que ficou em nosso coração. Quantas pessoas, quando perdem alguém próximo, se acabam no álcool ou nas drogas, trazendo uma alegria momentânea, e depois a tristeza bate novamente no coração.
Mas quando este sentimento de perca, de luto, é acometido em nossa vida, para nós que somos cristãos, estar apenas dormindo, para quando a trombeta soar, ter o seu corpo ressuscitado e se encontrar com o Senhor nos ares. A morte para nós cristãos é o momento em que nós esperamos a eternidade e nós temos confiança de que o sacrifício na cruz foi para que um dia pudéssemos nos encontrar com Ele nos ares e morar com Ele nas mansões celestiais. A morte não é o fim para aqueles que glorificam a Deus. A morte não é o fim para aqueles que acreditam em sua verdade. A morte não é o fim para aqueles que acreditam em sua palavra. A morte é apenas o começo de uma eternidade para com o nosso Senhor. Jesus, Ele quer cuidar de você. Jesus, Ele quer cuidar de cada um de nós. É necessário pararmos para pensar que vale a pena esperar no Senhor. O salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando nós esperamos com a paciência no Senhor, Ele se inclina e atende às nossas orações dos mais altos céus, e o nome dEle é glorificado em nossas vidas. Jesus, Ele diz para você: não entristeça o teu coração, para de chorar, porque eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E no verso 14 é algo intrigante que Jesus vai fazer. No verso 14 o texto diz: chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Por que eles pararam? E por que Jesus toca no esquife? Se nós formos parar para pensar, dentro de uma cultura que Jesus estava vivendo naqueles dias, Ele sendo o sumo sacerdote, Ele não poderia tocar em algo impuro, num cadáver. Tanto Ezequiel quanto no livro de Levítico, capítulo 21, vai falar acerca disso, que o sacerdote não poderia tocar em um cadáver, a não ser, havia uma exceção, se fosse alguém da sua família mais próximo, como a mãe, como um pai, como um filho e como uma filha. Filha, se ainda não houvesse tido relações com o homem. Se algum sacerdote tocasse dentro da sua cultura, era tido como alguém impuro. Jesus aqui, para trazer a alegria àquela mulher novamente, Ele quebra todo e qualquer protocolo, porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, para que o nome dEle venha a ser glorificado.
É interessante que quando ele toca, aqueles homens que estavam carregando o caixão, eles param. Quem sabe atormentado e dizendo: quem é este homem que toca, que não sabemos quem é? Jesus vai se apresentar com sua credencial dizendo: jovem, eu ordeno a você, levanta-se, bendito seja Deus. Quem sabe aquela multidão fica pasmado, parado, atônito, atrás de saber o que aconteceu, aquilo que não tinha mais jeito, aquilo diante dos olhos da sociedade que estava morto, acabado. Jesus toca ele e ouve a voz quando diz: jovem, eu digo, levanta-te. Talvez alguém disse para você que não teria mais jeito para o teu filho, para o teu esposo, para a tua casa, mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te dizer: ele vai ouvir a voz do mais alto dos céus e ele vai trazer a vida novamente. Quem acredita nisso, levante as suas mãos e glorifique o Cordeiro de Deus. Para te dar a tua vitória, para trazer alegria novamente para o teu lar. Ele faz o que o homem não pode fazer. Ele é Deus. Ele continua operando em nosso meio. Glória a Jesus. Dentro da ótica humana, ele não poderia fazer nada. Dentro da ótica humana, não era nem para ele estar ali. Mas ele não quer saber. Ele é Deus. Ele é Deus nos céus, é Deus na terra, e toda a terra está sob o controle de suas mãos. Talvez o teu filho não esteja aqui nesta noite, está morto espiritualmente, mas vai chegar um dia que ele vai ouvir uma voz como este jovem ouviu: jovem, jovem, eu ordeno a você, levante-se. Quando você menos esperar, ele vai estar entrando por essas portas. É palavra profética isso aqui. Quando você menos esperar, as portas vai estar abrindo. Ele vai estar pegando na tua mão e dizendo: papai, mamãe, eu quero servir este Jesus. Só quem acredita, levante as mãos e adore ao Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória. E o versículo 15 diz: o que estava morto sentou-se e passou a falar. Imagina ali aqueles homens. Você já deve ter assistido algum noticiário dentro do Oriente Médio, aonde alguns estão levando o corpo de alguém como se fosse numa maca. Vocês já perceberam, assistiram alguma televisão vendo acerca disso? O esquife aqui deles, o caixão é diferente do nosso. Do nosso é tapado. Deles é como se fosse uma maca aberta, apenas um lençol envolto por cima. Imagina a atitude daqueles homens quando Jesus toca no jovem e diz: levanta. Imagino eu aqueles homens parados com a maca nas suas costas, quando aquele jovem se levanta, e imagino o alvoroço. E eles puderam contemplar algo que eu e você estamos prestes a ver: o nosso Senhor Jesus bendizendo e exaltando o seu santo nome. O texto vai dizer que aquele jovem se levanta quando ouvem a voz de Jesus
Jesus pega ele e vai entregar novamente para a sua mãe. É dessa forma que ele vai fazer na tua casa, é dessa forma que ele vai fazer na tua vida, na tua família. Talvez aqueles acreditem naquilo que você perdeu, mas ele vai te entregar tudo novamente, e o nome dele vai ser exaltado. Queira o inferno ou não, o milagre vai acontecer. Aleluia, Jesus. As carpideiras tiveram que parar de chorar. Carpideiras eram aquelas mulheres que eram pagas para chorar no velório. A mentira e a falsidade, quando Jesus chega, vai ter que se afastar, vai ter que sair. Elas eram pagas para estar chorando, pranteando por alguém que ninguém conhece. Já imaginou você receber dinheiro, vai no velório chorar ali? Você não conhece a intimidade da família, mas vai estar lá chorando. É mentira, falsidade. Só vai por causa do papel. A mentira, quando Jesus chega, vai ter que sair para fora, porque quem é verdadeiro está na casa na noite deste dia. Não se espante quando alguém que entra dentro da sua casa, até senta com você, começar a desaparecer da sua vida. É o engano que ele está tirando, é a mentira que ele está limpando o teu lar, porque a verdade vai reinar na tua casa. Levante as mãos no céu e adore o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Fica tranquilo quando não mandarem mais mensagem. Glória a Deus. É porque tem vida chegando na tua casa. A verdade está entrando na tua casa. Glória a Deus. Aleluia. É interessante que o texto vai dizer: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Glória a Deus. Aqueles que agora estavam atônitos, não sabiam o que fazer, foram glorificar a Deus. Sabe aqueles que você conta que está numa situação difícil e até desacredita? Eles vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. E essa classe aqui vai aprender a glorificar a Deus. Glória a Jesus. Eles vão adorar querendo ou não. Eles vão reconhecer que quem faz na tua vida não é o homem. Quem faz na tua vida é Deus. É Ele quem faz. E Ele diz: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Quando Jesus trouxer um milagre na tua vida, até aquele parente mais distante vai saber, porque o verso 17 diz: esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Em outras traduções vai estar circunvizinhança. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser fora das fronteiras que vão saber. Não só o Parque Santo Amaro e Bom Jardim, mas a região de Conjunto Ceará, Canidezinho, Maracanaú, Jerusalém, vai saber que Deus agiu na tua vida, e vão saber que Deus é esse que ela serve, que Deus é esse que ele serve. É o Deus que repreende todo mal em nossa vida, é o Deus que nos dá vitória e nos garante o louvor para bendizer o teu santo nome. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Júnior vai estar louvando a Deus. E se você puder louvar e bendizer ao Cordeiro